Pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos para o quarto episódio do Bora Voar Talks, Inteligência no Campo, podcast Agromap Drones, onde conversamos com quem vive o agro de verdade. Qual que é a média de produção por alqueire lá na tua região? Chegando a Cooper Show, bem perto da entrada ali, ele viu uma máquina de enfardar silagem. Ele tava querendo mexer com engordar boi na silagem. Eu falei, beleza, né? Ele parou. Vai, que maquinário? É mesmo, vai. Esse aqui, esse que nós vamos levar. Deixa quieto, drone. Pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos para o quarto episódio do Bora Voar Talks, Inteligência no Campo, podcast Agromap Drones, onde conversamos com quem vive o agro de verdade. E hoje o nosso convidado, não sendo diferente dos demais, muito especial, muito conhecimento, apesar da pouca idade, mas vivencia e vive junto com os mais velhos, hein? Olha a dica aí, já no início do podcast. Então vamos lá. Natural de Barra do Jacaré, Paraná, 24 anos, engenheiro agrônomo, quinta geração de uma família de descendência italiana que construiu sua trajetória no campo. Hoje trabalha diretamente voltado no agronegócio com avicultura, corte de gado e lavoura, destacando o modelo de produção baseado na agricultura regenerativa, um caminho que une produtividade, sustentabilidade e respeito ao solo. É uma pessoa que respeita os princípios e valores, tá? Preserva os mais novos e os mais velhos. Pessoal, para vocês, José Eduardo Camilotti Orsini. Zé, obrigado. Obrigado pela parceria. Prazer em estar aqui falando contigo. Seja bem-vindo aí ao nosso episódio. Disponibilizar teu tempo. Zé, então o nosso bate-papo aqui, relacionado a, enfim, agricultura em geral, tecnologia. Sim. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que está em casa, complementa aí a tua apresentação e já conta para nós como é que foi essa tua transição aí, vamos falar assim, da vida de estudante para assumir a propriedade lá. Vamos lá então. Poxa, boa tarde a todos. Obrigado, Paulo, pelo convite, pela parceria e pela amizade também. Todo o pessoal da Agromap. É um prazer muito grande estar aqui, poder falar sobre agricultura no geral, entender um pouco do cenário atual, falar um pouco de drone. Vou falar de tudo um pouco, espero que seja um bate-papo bem interessante, seja bem tranquilo, seja para quem esteja assistindo, seja que tire as dúvidas também. Sim. Dessa pouca experiência que eu tenho no agro hoje, mas alguns fatores interessantes, vamos conversar bastante sobre isso. Então, venho de uma descendência de família italiana, estamos na quinta geração. Estou na quinta geração, na verdade, né? Já trabalhamos de tudo um pouco lá, os mais antigos, avô, bisavô, já trabalharam com algodão, milho, semente. E Zé, e essa quinta geração aí, ela que vem da tua família, ela sempre foi lá na região ali de Barra do Jacaré ou veio de outra região? Sim, na verdade, o primeiro, desde que desembarcaram no Brasil, o primeiro ponto foi uma cidade aqui no estado de São Paulo, onde que eles trabalhavam na parte trabalhava com ferro, na verdade, os implementos e tudo mais. Chegaram a uma oportunidade no norte do Paraná, Cambará foi a primeira parada aqui no Paraná, e depois chegaram para Barra do Jacaré, buscando solos férteis, o começo da agricultura ali. E aí veio as primeiras culturas, né? Milho, semente, milho, soja, algodão, trabalhamos com peixe, bicho da seda, cana-de-açúcar, frango. Então, tipo assim, maracujá, até maracujá. Então, tipo assim, a gente sempre diversificou, sempre buscou uma agricultura diferente. E isso é até meio genético, buscar coisas diferentes, não, igual o pai fala, né, não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né, tem que sempre dividir os investimentos. Então, quando chegou perto da minha vez, né, de assumir, pulei bastante etapa na minha vida,
acho que desde a faculdade e tudo mais. A gente estava saindo da cana-de-açúcar, a gente vinha de 15 anos de cana-de-açúcar, era cana-de-açúcar, gado de corte e os aviários na época. A gente começou a fazer a transição para o soja, e no ano posterior que eu fui para a faculdade, sempre foi pelos meus pais. Sempre. Tu começou a faculdade com que idade, Zé? Na primeira semana eu tinha 17 anos, 16 para 17. Muito então, novo. Eu ganhei um ano lá, quando eu era novinho, lá, não sei porquê. Então, comecei mais cedo. E o pai trabalhava para fora na época. E aí ele já começou a pressionar para assumir mais o negócio. Na época eram os aviários. Não dava muito certo, porque é difícil, a gente é novo. Eu costumo falar, né? A gente, quando tá penujando, não tem muita responsabilidade, tá muito novo e tudo mais. E no começo foi muito difícil. E a gente tá pegando essa transição de soja, de cana para soja. E o que desde novo já me questionava um pouco é a questão de produção, sabe? Isso aí, Zé, essa transição da cana-de-açúcar para soja, foi mais ou menos em que ano? Foi 2017. 2017. 17 para 18. Vamos falar assim, tem 8 anos aí. Isso aí. 8 Isso anos. aí. Então a gente começou aos poucos na transição, e o que me questionava muito, eu me questionava muito na época, era realmente a questão da produção, porque a gente começa a fazer umas contas, né? E eu comecei a fazer umas contas pelo custo e pela produção que tinha. Não teria como eu ficar na propriedade, porque realmente a margem é muito estreita, apesar de ser terra própria e tudo mais. A margem era estreita e, assim, na época, pouca tecnologia, implemento, produção baixa. Então, tipo assim, um desafio muito grande, né? Então, muitas vezes, poderia ser até mais viável pensar assim, vou formar aqui, vou fazer um estágio para algum lugar, vou conhecer o meio do Brasil, pegar uma experiência para voltar. Mas nunca passou pela cabeça, porque meus avós, meu pai também sempre incentivou a trabalhar ali desde jovem. E aí eu acho que vem essa questão, muitas vezes, que até genética meio de berço, quando puxa isso. Acredito que meu pai e meu avô têm esse laço muito forte também. É que cada um teve a sua dificuldade, né? Então, imaginar o bisavô teve dificuldade no começo, meu avô já veio com a dificuldade dele, que veio o começo da mecanização, aí meu pai já veio uma época um pouco mais de crise, uma época de expandir para outros negócios, e quando chegou a minha vez, a dificuldade minha realmente era o custo e a produção. O custo era elevado pela produção que eu tinha. Mas essa visão que tu tinha quando tu iniciou na lavoura lá com a tua família, essa visão de custo, ela se atrela à questão da universidade, trouxe essa visão, ou estudo fora, ou assim, em conversa aí com teu pai, com teu avô ali? Então, rapaz, isso daí é um caso bem interessante, porque eu estava no primeiro semestre de agronomia, e teve a oportunidade de um curso que uma cooperativa proporcionou naquela época, que era sobre gestão rural. E aí, naquele mesmo período, eu estava fazendo metodologia científica na faculdade. Eu nunca pensei que eu usaria metodologia científica. Metodologia científica? Nunca pensei, né? Mas enfim, aí tive a oportunidade de ir para esse curso em Cambará na época. Professor Gumercindo, lá do Senar, se estiver ouvindo, um abraço pro senhor. Ei, seu Gumercindo, um abração aí. E ele começou o curso de uma maneira bem interessante, porque era para utilizar o aplicativo Rural Pro, que é um aplicativo que você faz os custos da sua produção, seja ela qual for, até da parte leiteira, parte de gado, aves em geral, calcula a depreciação. Esse aplicativo, Zé, ele tá ativo ainda hoje? Sim, ele é ativo e é gratuito. Gratuito? Gratuito. Olha a dica aí, pessoal, para quem é do campo aí. Quem é do campo. Rural Pro, aplicativo de gestão de custo da sua propriedade, Para
deixar a dica, algumas planilhas até gratuitas na internet, pelo Word, ou o Rural Pro faz o mesmo serviço. O Rural Pro é interessante, ele calcula a depreciação do equipamento também ao longo do ano, ou da estrutura que você está construindo, pensando em parte de aviário. Muito bom. E quando o Versino foi dar esse curso, ele começou assim, bom dia. Ó, não interessa se você tem 1, se você tem 10, ou se você tem 1.000 hectares. Todo produtor é empresário. Aí eu fiquei assim, poxa, que legal, né, cara? Sou empresário. Sou empresário, pô. Só que aí eu já comecei, já passou o humor, já fiquei pensando, falei, puxa vida, mas por quê, né? Aí ele começou, falou, a gente trabalha com investimento, trabalha com venda, com recebimento, com despesa, então a gente compra um produto, a gente coloca na lavoura, ele te deu retorno, foi investimento. Comprou um produto, um implemento, você colocou na lavoura, ele não produziu, te deu prejuízo. Aí ele começou a falar depreciação de um custo que o produtor não fazia. Eu voltei para cá, já voltei meio faceiro, né? E aí comecei a conversar com meu pai, falei, e o custo? 50 sacos. Eu conversava com o tio, falei, tio, quanto que é o custo? 50 sacos. Eu falava com o outro, 50 sacos. É 60. Então, tipo assim, é meio clichê, sabe? Sim. Mas quando você pega fazer a conta mesmo, desde insumo, um diarista, um transporte e tudo mais, se for colocar depreciação, tudo mais, os impostos, então, nem se fala. Então, você vai ver que a sua margem não é aquela que você está fazendo a conta. O seu custo é maior. O seu custo é maior. Então, acho que isso é uma das grandes virtudes que a gente conseguiu melhorar. Então, a dificuldade era o custo. Aí eu passei do custo. Aí eu vou tentar fazer isso lá na prática. Eu achava que ia ser muito fácil, né? Só que quando você vai entender por que aquela produção na época era baixa, vem uma crítica muito grande, sabe? Eu sou bem crítico, até comigo mesmo, sou bem exigente, sabe, nessa parte. Uhum. Eu comecei a questionar, por que não produz? Será que é por conta do clima? Será que é por conta das pragas? Por causa da doença? E, na verdade, eu comecei a não ficar naquele achismo e procurar com números, né? Então, comecei a fazer análise de solo, entender melhor o que era que eu tinha na mão. Então, resumindo, eu tinha uma propriedade pequena, tinha um problema muito sério com fertilidade de solo, um solo totalmente desequilibrado, com níveis de nutrientes desequilibrados. Tinha compactação de solo, que é fica pro produtor aí, ó, um dos vilões da produção hoje em solo argiloso, chama compactação de solo. Tá? Fica a dica aí, pessoal, compactação do solo, produtor. Compactação do solo. Quem trabalha aí no agronegócio, os agrônomos também. Eu acho que puxando o gancho, né, a gente não vai entrar no assunto de drone ainda, mas é importante falar, né, citar que a tecnologia, né, nesse caso, vai ajudar e muito. Isso aí. E a compactação de solo, tinha problema também com erosão, não uma erosão com vossoroca, uma erosão laminar bem leve por cima, que é característico do solo compactado. Tinha um alto custo com herbicida para controlar a planta daninha, era uma dor muito grande que a gente tinha, porque usava muitas moléculas, dava fitotoxidez na soja, na cultura seguinte, era um custo elevado e muitas vezes não controlava. E tinha um problema também de algumas manchas de doenças radiculares, né? Fusarium, macrofamília em geral. Só para nós voltar aqui, Zé, essa introdução aí, desde que tu conheceu o aplicativo, sim, enfim, você foi atacar os custos primeiros e depois foi entender a lavoura. Mais ou menos em que ano foi isso? Foi em 17, 18? Foi 18, 19. E que idade tu tinha? Tinha 18. 18 anos, com essa cabeça. Tinha 18. Mas esse teu modo de pensar assim, em cuidar do que é teu, da tua propriedade, ele é em função da educação que teus pais te deram, da vivência familiar? Sim, eu acredito que isso vem muito do berço, tanto meus pais quanto meus avós sempre incentivaram, igual eu sempre falei.
Mas tem uma coisa que eu aprendi, se a gente quer chegar a lugares diferentes, a gente não pode percorrer o mesmo caminho, né? Tem que buscar caminho diferente. Então, eu primeiro busquei o custo, depois busquei o que eu tinha de problema. Então, coloquei tudo no papel que eu tinha de problema, fui no barracão, vi que tudo que eu tinha de implemento disponível na época, falei, é isso que eu tenho para trabalhar. Aí eu fui pensar, será que eu vou dar conta? Porque não é fácil. Ainda mais ser um pequeno produtor. Falta alguns implementos. A gente tem que fazer o famoso ajuste técnico, né? Termo técnico, né? Fazer um ajuste técnico na maioria das vezes. E o começo é muito difícil. Fui conversar com o pai, né? Já vem de outra visão, de outro tempo e tudo mais. Ele não acreditava muito menos eu, porque eu sabia os problemas, igual eu te falei, e não sabia a solução. Isso é um problema sério. E como é que eu vou resolver agora? Isso é um problema sério, porque é fácil você chegar a falar os problemas. Sim. Aí o cara te mata com uma resposta. Fala, e a solução? E aí você fica patinando e sai do lugar. E na época eu fazia faculdade, parei de... Assim, não que eu parei de estudar, mas... eu estudava meio por conta. Então, porque eu precisava resolver muito problema na minha produção, na minha propriedade. E aí eu estudava pela internet. Quem que é o cara fera na fertilidade? Godofredo Cesarviti, Thelma Amado. E fui pegando essas referências. E aí eu ia para a faculdade, tinha uma professora amiga minha, Karina, um abraço também. E aí, Karina, um abraço. Um abraço. Ela me ajudou muito no começo. E eu tirava as dúvidas, ela me ajudava. E foi aí que eu comecei o caminho para solucionar esse problema. Pelo que eu estou percebendo, Zé, na tua trajetória, você sempre se aproximou dos professores também. Tem contato com professores, com pessoas mais vividas. E aí foi moldando, sabe? Sempre convivo com pessoas mais velhas. Mas isso é interessante falar e reforçar, que assim, ó, a gente usa muita palavra a respeito, e eu acho que todos os professores, né, quando o aluno, vamos falar assim, ele sabe valorizar o professor, ele pode extrair tanta coisa, por mais que é novo, pro resto da vida, né? Sim, ela me ajudou muito no começo lá, que a gente navaiava muito, né, a gente é novo, a gente não tem experiência, hoje a gente até pensa para falar, né, mas antigamente é complicado. E aí, então, eu descobri o custo, os problemas, os implementos, e aí eu fui estudar para entender como que eu ia resolver. Então, na primeira safra, foi o foco meu solo. Então, comecei com correção de calcário e gesso, porque solo ácido, muito nutriente fica retido, certo? Pós correção de calcário e gesso, fui para os biológicos, só que eu não tinha micron e não tinha nenhuma máquina para fazer o tratamento. Aí, com muito trabalho, convenci meu pai a comprar uma bitorneira. Fazendo a bitorneira esse trem. Não é o método mais indicado, porque dá atrito na semente, pode prejudicar, mas era o que tinha na época. Falei, então, vamos tocar com ela. Aí batia a semente ali, jogava os biológicos e corria para a roça, jogava na plantadeira e voltava de pouquinho em pouquinho, assim o dia inteiro. Posicionei variedades com um porte baixo, engalhava. Aí meu pai não deu o braço torcer pra mim, ele deixou, falou assim, você escolhe uma, eu escolhi outro. Então tá bom, então. Ele escolheu um, eu escolhi outro. E corrigi a adubação na linha. Falei, eu não posso investir muito, não tem como. A agricultura não é assim que a gente faz, que é uma medida imediata ali, que não tem um retorno imediato, é sempre com tempo, por safra, planejado. E aí a soja começou a se desenvolver com um arranque muito interessante, diferente. Meu pai viu que tinha potencial de produção. Nessa época, junto com o Senar, o pessoal do Sindicato Rural, comecei curso de manejo de pragas também, visando uma redução de custo de inseticida, lá com a professora Juliana, lá de Cambé.
Um abraço também para Juliana aí, outra professora Juliana, que ajudou demais, porque entra muito na questão do custo. Porque não é fácil a gente pegar e ficar com um pano de batida, né? Explicar que é o manejo de praga. O manejo de praga nada mais é que você quantificar as pragas na lavoura. Então você pega um pano de 1 metro por 1,5, você coloca no pé da soja, estica o pano e bate a soja. Então você quantifica. Você conta quantos percevejos tem, se ele está no primeiro estágio de desenvolvimento, se ele já é adulto, se tem lagarta, se tem ácaro. O que tiver de inseto vai cair na maioria das vezes. Então você quantifica. Então fica mais fácil você fazer uma aplicação. Então você vai acompanhando, você faz 10 amostragens no talhão e você quantifica. Então você começa lá no ciclo da soja, quase não tem praga. Vai chegando para a parte reprodutiva, a tendência é aumentar as pragas. Então começa a subir, vamos pensar no percevejo. Ele está ali em 0,5, aí na outra semana ele foi para 0,7, outra foi para 0,8. E o que é nos passado, pela Embrapa, né? Então é o que o produtor pode confiar, uma informação vaga, é que o dano econômico se dá com 2 percevejos por metro. Que ele tem o poder de dar dano econômico. Então, você sabe que é com 2 percevejos por metro que você vai aplicar. Então, você vai acompanhando. Tá marcando a previsão de chuva, vai chover. Se tiver um pulverizador de arrasto, não vai conseguir entrar. Então, você antecipa a aplicação. E fazendo esse manejo, no primeiro ano, a gente saiu de uma média de 4 aplicações durante o ciclo. A gente conseguiu fechar com 2 aplicações. 2 aplicações? 2 aplicações. Isso aí não foi no ciclo da soja? Isso, foi no ciclo da soja, do primeiro ano. Aí, uma conta de padeiro por cima, utilizar bons princípios ativos, boas moléculas, mais o desgaste operacional, vamos focar só nas moléculas, fica mais fácil. Hoje uma aplicação de inseticida bem feita vai ficar em torno de R$250 alqueire. R$250 alqueire. Alqueire. Colocar aí de 200 a 250, certo? Certo. Então, 250. Eu economizei 2 aplicações. Vou colocar 250, são R$500 por alqueire. Durante 6 meses. Vamos falar por 10 alqueires? Dá 5 mil. Mas isso então aí se deve muito ao planejamento e antecipação, né? Prevenção, no caso. O planejamento, a questão de tentar entender as pragas. E é interessante porque ele começava às vezes a subir a taxa de percevejo. E às vezes quando dava 1,5, 1,6, que ia estourar a população, ele caía. Então, tipo assim, a gente quantifica as pragas, a gente não precisa ficar saindo, aplicando e tudo mais. Não é para não aplicar, tá? Então, é só tem um ditado que fala, né? A gente só consegue controlar o que a gente mede e vice-versa, né? Tem que medir. Então, foi uma maneira de reduzir custos, né? E como eu já estava no meio da lavoura, fazendo manejo de praga, eu conseguia entender bem as plantas, o que era as deficiências nutricional que tinha, a questão de ataque de doença também. Então, tinha alguns pontos de fertilidade que a planta mostrava que tinha deficiência. Então, eu fiz um curso uma vez também pelo Senar, pela questão, fazendo questão de um curso sobre drone, sobre inteligência artificial. Que ano que foi mais ou menos esse curso? Foi 2020. 2020 o Senar já falava sobre drone IA. Já. E aí o professor na época, Mauro, um abraço pro Mauro. Como é que tu lembra o nome de todos os professores? Vamos lembrando aí as pessoas. Não consegue lembrar de tudo na hora, pouco tempo aqui, né, de conversa, mas... Assim, pessoal, só para contextualizar, o Zé... Ele ganhou, ele foi destaque em 2023, saiu reportagem dele pro Globo Rural, tá? E também a reportagem no Senar do Estado do Paraná. Pela revista do Senar. Pela revista do Senar, e o tema era agricultura regenerativa. Que a gente já vai entrar no tema. Vamos entrar no tema, né? Vamos entrar no tema. Show. Então, através desse aplicativo, eu conseguia marcar os pontos geográficos
para após o plantio do milho, novamente eu fazer novos pontos geográficos, para daí eu poder fazer uma correção de solo. Então eu tinha os pontos onde que as plantas mostravam que elas estavam inferiores. E através daqueles pontos eu fazia a amostra de solo localizada. Só que aí tem aquele porém, né? Não tinha condição de fazer agricultura de precisão, né, localizada. Eu pensei o seguinte, eu tenho um solo argiloso, a caixa dele é grande, então ele não vai lixiviar para baixo, não vou perder dinheiro. Eu vou pegar e vou corrigir em ar total. Fica um pouco mais caro, sabe? Só que eu não podia chegar e falar pro meu pai, né? Senão meu pai não ia querer fazer. Então sempre coloquei um pouco mais de fertilizante para tentar equilibrar o que estava ruim e o que estava bom e ficar muito bom. E foi isso que eu consegui. E na primeira safra, a gente saiu de uma produção aí de 125, 130 sacos por alqueire e já beliscou 170. Então tá falando de um salto de produção. O clima foi bem parecido com o dos outros anos. A gente conseguiu usar menos inseticida. A gente percebeu a diferença do calcário e o gesso no sistema. Fez o uso bem racional das moléculas, aplicando quando necessitava. Lógico, não posso deixar de mentir. Por ser jovem, às vezes faltava um pouco de decisão. E essa questão do time. E aí vai falar do nosso amigo aqui mais para frente, né? A gente perdeu um pouco o time e perdeu um pouco de produção em algumas áreas, né? Mas mesmo assim foi de grande resultado. E aí, né, o seu Cláudio pegou, gostou, tudo mais, elogiou meus avós, família em geral, porque tava começando ali, né? Ele já viu que tinha potencial. Mas é aquela história, não pode alisar demais, não folga, né? Aí ele sempre cobra para buscar mais, buscar melhoria, né? Porque ia ser muito fácil eu ficasse lá no mesmo manejo e ficar naquilo ali. Mas eu sabia que tinha um potencial maior. E aí foi aperfeiçoando o manejo, safra após safra. Até naquela época eu ainda brinquei com o pai. Falei assim, a gente em 5 anos, a gente tem que chegar numa média de pelo menos 200 sacas, né? Para o que E daqui 10 anos temos que alcançar pelo menos de 240 a 250. E deu certo que na terceira safra, a gente estava em processo de evolução, estava na época de limpar os aviários, o pai queria vender o polo de esterco, eu falei pro pai, não, o esterco vai ser a chave de sucesso agora, porque era a cada 3 anos que limpava, 2 anos e meio, 3 anos. E eu tava numa aula na faculdade lá em Bandeirantes, Mais uma. beirando às 10 horas, conversando lá no fundo para variar. Você tava no fundão lá, Zé? No fundão. E a professora Karina novamente. Ô, Karina, hein? Falando sobre tecnologia de aplicação, lembro até hoje. E para deixar bem claro, eu nunca gostei de tecnologia de aplicação. Desde quando eu estudava na faculdade, porque o foco meu era o solo. Eu sabia que o solo era o começo para mim aumentar a produtividade. E depois eu ia buscar as outras coisas. Eu nunca fui fã de tecnologia de aplicação. E ela falando de dessecação de capim. Falando de bico, as coisas, eu nunca fui fã. Até então, né? E aí ela chamou minha atenção, sabe? E falou, assim, você não tem jeito não. Você fica aí nesse converseiro, depois fica lá e mexer o saco lá na matéria lá, falando de custo de produção e fazer as coisas do teu sítio lá. E tu não dá bola pro... E eu tô falando coisa importante aqui, tô falando de dessecação de braquiária. Eu não sei o que deu na cabeça dela, falou assim, e o produtor aqui na região não faz nem um bico com braquiária. E tipo assim, era um negócio muito novo pra mim. E aí que entra a agricultura regenerativa, foi assim que ela chegou, através dessa aula. Aí deu um estalo na minha cabeça, falei assim, que eu sei, braquiária, né? A gente trabalha no pasto, né? Não tinha fundamento sobre nada, nunca tinha visto, porque eu não era muito de sair pra fora, só via ali na região. Os produtores não eram costumeiros de fazer. Eu falei assim, mico braquiária, sai meio pensativo da aula. Gravou. Eu vim embora de um ônibus pensando naquilo, sem querer pesquisei na internet, né? Pesquisei na internet, semente braquiária, tudo mais, começou a aparecer algumas coisas. Eu cheguei em casa, sempre costumava comer alguma coisa antes de dormir, chegar tarde, mais de meia-noite em casa. E aí eu abri o celular no YouTube, não sei, que o Google puxa, é um negócio de louco, né? Eu abri o celular, parecia um maluquinho de chapéu, no meio da quiçaça.
Eu falei, o que esse cara vai falar, né? Fala do herbicida, de uma grade pra roçar esse negócio. Aí ele começou, né? Olá, amigos, aqui é Laércio de Mangueirinha, Paraná. Ah, o Laércio? Laércio de la Vecchia. Ah, ele teve ano passado, até te mandei, né? Isso, o Laércio, uma pessoa com conhecimento assim, muito grande, né? E aí ele começou a falar de plano de cobertura, falou, essa veia aqui tem o nabo, tem a ervilhaca. É isso aí. Cada planta faz recicla um nutriente, eles fornecem essa reciclagem do nutriente, vai aumentar a fertilidade, você vai gastar menos adubo, essa palha vai te ajudar a passar pelo estresse hídrico. Aí deu um lampejo na cabeça, eu falei, é disso que eu preciso, porque a palha vai me ajudar a passar pela seca. Manter a umidade do solo. Manter a umidade, por via de regra já descompacta o solo. Cada planta recicla uma determinada quantidade de nutrientes, então se eu penso em potássio, eu penso no milheto, se eu penso em uma descompactação do solo, eu penso braquiar um piatã, se eu penso em fixar nitrogênio, eu penso em crotalária, e a crotalária também vem de brinde, controle de nematóide. Então, tipo assim, abriu minha cabeça. Isso aí é corte, hein? Isso aí é corte. Isso aí é uma aula de 30 segundos aí. Isso aí é corte. Tá. Então, eu aprendi que o sucesso ia vir através do que eu já tinha, que era com as plantas. Essas plantas, nada mais, nada menos, elas iriam buscar o nutriente que está lá embaixo, a 3, 4 metros de fundura do solo, e ia levar lá para cima para as plantas de cultura comercial. Eu falei, é disso que eu preciso. Aí eu fiquei estudando. Quando eu ouvi, tá amanhecendo o dia. Eu fiquei louco esse negócio. Eu falei pro pai, né? Cheguei e falei, pai, tem um segredo. Que é a revolução. Achei. É o plantio direto, agricultura regenerativa, o manejo biológico, plano de cobertura, né? Joga o esterco. Aí ele falou assim, não dá certo, porque não dá pra deixar de fazer safrinha. Eu falei assim, mas pai, mas é bom. Não dá certo. Não dá pra deixar de fazer o safrinha. Você, o Cláudio aí. Tem um lucro, tudo mais. E ele tinha desconfiança. Eu sabia que era um negócio bom, mas eu tinha desconfiança também. Porque eu pensava assim, se é um negócio bom, por que ninguém faz por ali? Você entendeu? E aí eu fui começar a perguntar ao pessoal. Por que não faz? Não dá pra deixar de fazer safrinha. Entre safra do milho com a soja, depois não dá tempo. E aí eu tava meio sem saída. Aí eu lembrei da Karina. Ela falou, mica braquiária. Aí eu falei, pai, vamos fazer um mica braquiária então. Beleza, pode fazer. Aceitou, né? Aí ele deixou fazendo um pedaço da área. Até meu avô ficou bravo comigo na época, não entendia muito de querer fazer a braquiária com o milho, porque realmente, para quem não conhece, não tem experiência, é um negócio diferente, mas que não é nada novo, tá? Isso daí já vem de bastante tempo, mas eu realmente não conhecia. Fiz o plantio da braquiária com milho, o milho conseguiu produzir bem, tem uma certa perca em relação à produção, porque querendo ou não, compete um pouco, principalmente se não fizer o manejo correto. Joguei o esterco em cima do braquiário, o pessoal falava, não vai colher, consegui colher. Não vai conseguir dessecar, conseguiu dessecar. Aí jogamos esterco, a soja vai viçar, vai deitar, vai conseguir dessecar a soja. Conseguimos dessecar a soja, conseguimos fazer o plantio naquela palhada. Então, assim, mais uma dica pro produtor. Dica. Essa é uma dica mesmo, assim, a palha sempre é a solução. A palha não é o problema. A palha é sempre a solução. Sempre é a solução. A palha não é o problema. Não é o problema. Muitos se encontram, às vezes, de produtor fala, tá embuchando a plantadeira. Tem esse problema. Cara, a palha é a solução. A palha é que te dá a sua produção. Dá para nós criar, então, palha, solução e bora voar, combina, hein? Ficou legal. Combina os dois. Bora voar. E foi aí que foi a virada de chave. E eu observando a questão de fazer esse manejo, eu percebi que aumentou a fertilidade do solo, começou a aparecer muita minhoca. Não sei se foi por causa do plantio da braquiária ou pela quantidade de esterco jogada. E a soja é diferente.
E, tipo assim, não era eu, José Eduardo, que tava falando. Era a soja que tava falando, através das folhas dela. Na época da seca, ela suportou tranquilamente, mas aí chegou a época da dessecação. E meu pai ia pro Rio Grande do Sul. Aí ele falou assim, nossa, tá marcando chuva e tá uma época meio chuvosa. Eu falei, daí você acha que dá pra dessecar pra colher? Eu falei assim, dá. Vamos aplicar um diquate com a Aurora e vamos botar pra derreter. Pois soja aí tá boa mesmo. Esse ano, se não chegar, vai rabiscar os 200. E tá muito boa a soja. Só que aí dessecou e maiou a água. E maiou a água, tipo assim, 14 dias, 15 dias. Aí eu falei, pô, perdeu peso e tudo mais. O cara deu uma garoa um dia, passou outro dia, ele chegou pra colher. Falei, tem que colher, né? Falei, não vou nem ficar beirando. Depois. Agora foi, agora vou esperar. foi. Meu pai tá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei na granja, caminhão subindo mais. Aí tinha o costume de levar uma cerveja pra turma na roça. Aí fui levar, eles estavam terminando lá. As caras risadas. Falei, tá sossegado, hein? Falei, por quê? Falei, rapaz, produziu demais, hein? E nesse talhão em si que foi colhido, não sei se é o que, eles passou de 1.200 sacos hoje, livre. Caramba. Mesmo com os intempéries climáticos na Mas colheita. assim, ó, desde a mudança que tu começou a fazer na propriedade de vocês, até conseguir colher, produzir aí mais de 200 sacas por alqueire, quanto tempo foi esse período? Eu cheguei a produzir 200, nós conseguimos, na verdade, sozinho não faço nada, sempre com o pessoal lá. O time bom que a gente tem lá. A gente chegou no quarto ano, do terceiro pro quarto ano. Terceiro pro quarto ano. Então, o ano passado foi o quinto. Não podem ter pressa. Não. Só para aproveitar, então, no quarto ano e, Zé, assim, no quinto ano, tu sentiu diferença? Sim. Eu sei que o clima muda, enfim, mas... desses anos que a gente vem observando o clima, o ponto-chave sempre vem sendo o manejo que a gente agrega. Sempre pensando em raiz, pensando na fertilidade para dar condição para a planta. A planta não é diferente da gente, até comentei com o Paulo antes aqui. Uma planta bem nutrida, ela tem vamos falar assim, uma imunidade maior para resistir a intempéries climáticos, ataque de praga e doença. Não é por isso que vai deixar de fazer a aplicação, mas ela tem uma tolerância maior por passar por adversidade. Isso é que nem aquela história, sabe? O cara que come miojo e o cara que come arroz com feijão. Lógico, ele vai ficar com uma imunidade mais alta. Sim. E teoricamente a produção dele, rendimento, pensando em serviço, vai ser maior, certo? Perfeito. Então a produção da soja vai ser maior. Soja ou qualquer cultura em si. Então o foco sempre foi esse. E aí, no quinto ano passado, quinto pro sexto ano, na verdade, conseguimos chegar a média de 210 sacos livres já, com amassamento ainda, na época não fazia aplicação com drone. 210 sacas por alqueire. Por alqueire livre. Na região entregue lá no silo. E nessa área em si foi feito um manejo sem safrinha, com mix de cobertura. O pai já deixou fazer, já viu que tinha potencial, né? Então ele viu que tinha fundamento e a área realmente mostrou que ela tinha potencial. Aproveitando, a gente falou de números, né? O pessoal que está nos assistindo aí, todo mundo gosta dos dados, né? Qual que é a média de produção por alqueire lá na tua região? 140, 150 sacos. Alguns produtores despontam com 170, 180. Dependendo de área de produtor, que é uma área boa, pode chegar a 200, pode chegar em alguma área ou outra. Entendi, mas a maioria, a média é 140, 150, 120 a 150, oscila entre esse meio. Certo. A gente vai entrar ainda agricultura regenerativa, a gente vai entrar no assunto. Isso, a gente veio falando, na verdade, dessa agricultura regenerativa. Porque isso tudo que nós estamos falando faz parte do contexto geral. É um pensamento, assim, diferente, né? Tá.
Assim, Zé, só para nós contextualizar essa questão da agricultura regenerativa, porque para muitos que são da área do drone, a gente já vai entrar no assunto de drones, né? A gente vai entrar na tecnologia de aplicação. Tecnologia de aplicação, falar de drone, enfim. Mas o que seria, assim, em poucas palavras, de forma simples, para resumir para o pessoal que está assistindo, o que é agricultura regenerativa? Certo, a gente vai pensar de uma seguinte maneira. Normalmente a agricultura convencional, ela vem baseada que a gente faz uma adubação apenas com fertilizantes, né? Quando a gente pensa em uma agricultura regenerativa, a gente pensa no ambiente como um todo. E o que significa esse ambiente como um todo? No meu caso, em vez de eu pensar em fazer uma fertilidade para aquela planta através de um fertilizante, de forma em si geral especificada, eu inverti a sequência. Então eu começo com plantas de cobertura, depois eu venho para esterco, que é a cama de aviário que vem da propriedade, que me auxilia muito no custo e a matéria orgânica também, que é carbono, que é combustível para as bactérias do solo. Então vem as plantas de cobertura, a cama de frango, os biológicos na linha de plantio, e o que falta é o fertilizante. Então o fertilizante ele está mais para trás. Então a prioridade vem as outras coisas primeiro. O fertilizante só complementa. Então, perfeito. Mais ou menos a agricultura regenerativa seria isso. Entendi. Agricultura diferente. Certo. Pouca coisa diferente. Sim, né? Mas é muito relacionado ao manejo e ao modo de pensar, né, na propriedade, pelo que eu estou entendendo. Essa questão dos, vamos falar assim, os produtores que não conseguem atingir uma produção de 200 sacos por alqueire, 210 no caso de vocês, na tua visão, o que se deve isso? É mentalidade? Digamos assim, segue a moda antiga, não quer se atualizar? Sim, eu tenho um pensamento que o que às vezes dá certo para mim, não pode dar certo para você, mas dá certo para outra pessoa, tudo mais. Método, cada não tem uma receita de bolo pronta, né? Cada caso, é um tipo de solo, às vezes um solo mais raso, tudo mais. Então, cada caso é um caso. Porém, o que a gente sempre tem que atentar é o custo. Porque, tipo assim, não adianta você ter uma produção de... Vamos pensar aí de 210 sacas, né? Foca no custo. Vamos falar 200 sacas. Não adianta você ter uma produção de 200 sacos e você gastar 150. Você entendeu? Então, às vezes, o produtor que ele está produzindo 120, ele tem um custo de 35, 40. O custo está sobrando mais para ele do que o cara está produzindo muito, entende? Entendi. Porque, normalmente, às vezes, quem tem mais tecnologia, implemento mais novo, o custo é maior. Tudo que tem implemento mais novo, o custo é maior. Operação, tudo mais, é o preço da tecnologia. Até eu converso muito com meu avô, eu falo assim, antigamente a produção era baixa, mas só que não tinha custo. Custo baixo. O custo era mínimo. E hoje o que vem mostrando no cenário atual? Que o produtor está com a produção estagnada e o custo está cada vez subindo. Assim, esse é um tema que o que a gente percebe, né? A gente que trabalha diretamente com o produtor, muitos não fazem conta. Eu acho que esse aplicativo vai ajudar. Não, o produtor pode usar o aplicativo, que é bom. Que vai ajudar, mas assim, entender que o que vale, isso, aproveitando o gancho que o Zé falou, o que vale é a margem, pessoal. É sempre observar a margem. A margem, faturamento, vamos falar assim, em caso de soja, a gente fala muito em ego, né? Pô, produzir tanto, mas o que manda é a margem. Então, controlar teu custo, entender o que tá, né? Essa distância aí que é o que vale, que é a margem, né? Isso é o que manda a margem. O que manda é a margem. A principal dica aí, vamos falar de tudo que a gente falou aqui, uma das principais, né? É calcário e gesso. É um elemento barato, pelo serviço que faz. Não é fácil aplicar, eu sei disso. É muito pó, tudo mais, tem uma deriva. Mas aplique calcário e gesso, vai aumentar a sua fertilidade e principalmente a disponibilidade de nutriente. Entendi. Calcário e gesso hoje tem custo-benefício? Tem um dos melhores custos-benefícios que eu vejo hoje são plano de cobertura e calcário e gesso. Será que nós conseguimos aplicar com drone? Será o calcário?
Rapaz, eu acho que não vai dá dar não, uma fumaça branca. Eu acho que não dá não. Tem alguns calcários hoje que vem granulado e tudo mais, eu Aí, nunca DJ, vamos trabalhei. pensar em desenvolver alguma coisa aí pro Eu nunca calcário. trabalhei com... Quantos quilos vai pro alqueire? É por tonelada? É por tonelada, só tá, que então aí inviabiliza. depende de área, né? Entendi. Tem alguns calcários hoje que é granulado, tudo mais para facilitar a operação, porque não quer pó. Nunca trabalhei, mas hoje nas áreas, quando eu comecei, era de 10 toneladas, 12. Daí eu sempre jogava um cheirinho a mais. Entendi. Ô Zé, antes de nós entrar no assunto de tecnologia aí, de aplicação, drones, decisão no campo, essa parte da agricultura, a gente falou muito da soja, Sim. Mas eu queria entender como é que funciona no caso de vocês, que você digamos assim, tem várias frentes, né? Você tem a avicultura, tem o gado e tem a produção de grãos. Sim. Como é que é essa rotina? Na verdade é bem trabalhado, na verdade, né? A rotina lá é bem corrida. Alguns dias você nem mira a reta da casa, você fica só trabalhando. Tem dia que às vezes você fica um pouco mais tranquilo, é normal. Então, no dia a dia, é sempre bem corrido. Entre aviário, lavoura e gado. Não é fácil, porque muitas vezes a gente tem que abdicar no final de semana, tá trabalhando. Às vezes é uma data importante, você tem que estar trabalhando. Então... É o tal do preço que a gente paga, é o preço que a gente paga. Mas eu não reclamo, porque... eu recebi uma oportunidade muito boa para poder fazer a diferença ali na propriedade, né? Então, meus pais acreditaram, meus avós, meus amigos me apoiaram, então não tem como eu pegar e não trabalhar motivado, seja fora de hora. Então, eu sempre ando dando risada, brincando com todo mundo. Tento, até nos momentos mais difíceis, pensar positivo, apesar de não ser fácil, né? Fica meio bravo tem hora, mas eu procuro sempre guardar para mim e tentar melhorar a cada dia e tentar pensar positivo, porque assim, como eu te falei um pouco antes, né? O problema depende da visão de cada um, né? A pessoa tá lá no fundo do poço com algum problema sério e tudo mais, e a pessoa tá ali alegre, tá pensando positivo. E às vezes a gente imagina assim, quebra uma hélice do drone e parece que é o fim do mundo. E não é assim, entendeu? Acho que tem que sempre buscar melhorar, pensar positivo. Consegue dar conta do recado. Diz que vive até mais, pensar assim, vamos ver. Vamos ver até que idade vai. Vamos ver até quando vai. Então, Zé, pessoal, muito conhecimento relacionado à produção, né? E agora a gente vai entrar no nosso tema. Vamos começar a falar um pouquinho de tecnologia. E a pergunta, como que tu enxerga a tecnologia, né? Qual que é a tua visão sobre isso, entre drone, biológico, IA? Vamos entrar nesse tema, então, né? Esse tema que eu vou falar a verdade, igual eu já falei aqui, nunca fui fã de tecnologia e aplicação, não posso deixar de falar. Mas, como já falamos aqui de produtividade e tudo mais, toda safra a gente tem a oportunidade de melhorar, seja em um time de aplicação, algum tipo de produto, é uma experiência nova. E o que a gente tinha de um problema assim que às vezes era muito sério, a questão de perder time, a questão do volume de aplicação, apesar de não gostar, não ter muito conhecimento, eu via que era um pouco mais exagerada, um volume mais alto. Observava que dava fito por escorrimento na folha, mesmo usando adjuvantes e tudo mais. Então, assim, a gente precisava melhorar. Aí tá um belo dia em casa, um domingão. Aí o pai falou assim, do nada, tá conversando e puxou na conversa, vou comprar um drone. Falei, o quê? Você tá ficando doido, rapaz? Vou comprar um drone. Não vai dar certo, porque é um volume baixo, né? Bonitinho voando, né? Bonitinho, legal. Ele é legal, né? Mas só que não dá, né? Aí, na realidade, nossa, não dá. Ele falou assim, não, você não viu, fui sair onde, madrugada aqui? O pessoal da usina tá aplicando aqui, rapidinho aplicou, eu fui...
Eu vi ele baixando aqui, até fiz um vídeo. Aí eu falei pra ele, pai, tem prioridade, vou comprar mais um equipamento, um trator, uma plantadeira para melhorar o conforto, a velocidade de plantio, né? Aí deu certo, passou umas 2 semanas, falou assim, vai ter um evento lá em Candumoto, tinha Cooper Show lá, eu nem sabia o que era. Eu falei, um evento lá, tal, beleza, então, vamos comigo, eu vou ficar no stand e você fica rodando lá. Aí chegando na Cooper Show, bem perto da entrada ali, ele viu uma máquina de enfardar silagem. Ele tava querendo mexer com engordar boi na silagem. Eu falei, beleza, né? Ele parou. Falei, que maquinário? Eu falei, mesmo, vai. Esse que nós vamos levar. Eu já pensei a turma nossa com as andames na mão, empacotando solzão. Eu falei, meu pai do céu, o que é isso, né? Ele fez orçamento com o cara mandou um orçamento pra mim. Eu falei que não dava certo, né? Aí descartando. Aí ele pegou e falou assim, você tá bem de frente, né? Ele falou, é um aviãozinho desse que eu quero comprar. Aí tinha um vendedor que tava sentado num cantinho lá, que na época tinha os cabelinhos dele eram mais pretos na época. Aí ele já veio, opa, bom, tudo jóia, beleza, daí tudo certo, ficamos conversando, um tal de Paulo. Paulo, né? Lá da Gromato, meio corneteiro, ele mesmo. E ficamos conversando ali, cara. E aí eu comecei a pensar diferente. Falei, rapaz, será que dá certo isso? E conversei com o instrutor e tudo mais. O engraçado é que teu pai não queria ir pro plantio direto, fazer safrinha, mas ele que teve a ideia do drone. Sim. Olha aí, seu Cláudio, obrigado. Hein? Ele que não pode deixar, ele que teve a ideia. Um abraço, seu Cláudio, obrigado por tudo aí. Depois eu contar uma historinha aí também. Ele que teve a ideia. E eu comecei a falar assim, nossa, eu tenho essa prioridade, não pode deixar a prioridade. Tinha um foco na minha prioridade, que é o trator plantadeira. Mas eu comecei a olhar para ele e falei assim, mas não é possível que esse negócio vai dar certo. Eu vou estudar mais sobre isso, né? Não tem como comprar na hora, eu vou estudar mais sobre isso. Aí nisso nós conversamos mais 2 horas aquele dia. Eu lembro. Nós conversamos pra caramba. Aí eu fui lá no stand, falei, vou lá no stand conversar com o pai, e já que eu vou. Aí eu fui lá e falei, pai, Paulo é bonzinho, conversador, quer vender. Eu falar pra você quer comprar, mas agora não é o momento, sabe? A gente vai lá, a gente conversa com ele, não vamos fechar a porta, né? Deixando bem claro, mas pode ser no futuro muito próximo. Aí voltamos para conversar, o pai explicou a situação, só que daí ele explicou de um jeito diferente, né? Não sei se você lembra. Ele chegou e falou assim, não vai dar certo, mas não quero fechar a porta, né? Mas sabe o que é? Ele quer ter uma carta de crédito, ele quer trocar a caminhonete dele de 2 lugares. Ele falou da caminhonete. Pra pegar uma de 5 pra carregar o soco com a sogra. Ele falou desse jeito. Eu falei, pai, você falou que não ia deixar a porta aberta, né? Falei, também um abraço pra turma lá, né, que tá assistindo. Mas eu lembro, foi na sexta-feira. Isso aí, e não fechamos a porta, né? Naquele dia, eu acredito que fortaleceu muito a parceria entre a gente. Depois também o pessoal não deixou de estar presente, de mandar mensagem, o pessoal não desgrudava, sempre mandava mensagem. Daí, São José, e o drone? Sim. E aí, nessa última safra, antes da aquisição do drone, eu percebi mesmo, porque ele trabalhava fora, perdi muito time de aplicação, às vezes tinha que aplicar muito úmido, compactava o solo. Então, eu cheguei e falei, cara, o drone, ele aplica bem, vou testar ele na prática, vou colocar a ferro e fogo aqui para ver se ele vai atender necessidade. Essa conversa que eu tive com o pai. Se não atender, a gente dispõe, a bomba vai estar aqui, né? E deu certo de comprar, né? Sim, na Cooper Show do ano passado, Isso aí, foi onde tudo começou. E aí, o que foi os estudos do drone, né? Antes da compra. Eu tive que começar a entender a tecnologia de aplicação meio do zero, né? Então, assim, o que é a tecnologia de aplicação hoje? Tecnologia de aplicação, nada mais, nada menos que é o poder
da gente controlar planta daninha, praga e doença através de moléculas, né? Moléculas químicas ou biológicas, através de uma solução, de uma cauda, onde tem solvente soluto, a água e as moléculas. E aí a gente pergunta, o que controla? É a água ou o produto químico? É o produto químico. Produto químico. Desde que atinja o alvo. Isso é importante, tá? Desde Acertar que o alvo, né? acerte o alvo. Não adianta, você pode trabalhar com uma vazão de 400 litros por alqueire, mas se não acertar o alvo, não adianta. Então, o que manda é acertar o alvo. Então, comecei a estudar tecnologia de aplicação, comecei a entender mais sobre agitação, sobre mistura, sobre questão de pó com óleo, suspensão concentrada, solução solúvel, tudo mais. Eu falei, cara, se eu quiser melhorar mais a produção, não pensei nem tanto no amassamento, mas sim na tecnologia de aplicação. Se eu quiser aumentar a produção, eu vou ter que começar a aplicar e vou ter que partir para o drone. E é interessante por quê? Porque seja para tanto pessoal quanto profissional. Quando a gente vai fazer uma escolha, né? A gente pega, analisa ela, né? Eu falo, ó, o que esse drone ele vai me trazer de parte boa e o que as partes negativas? Ah, parte boa, não massa. Ele tem o poder da wash, vai atingir mais o bacheiro, pensando numa cultura mais fechada. Ele consegue jogar sólido, dá para trabalhar com uns corretivos, uma dosagem mais baixa. Eu gosto de trabalhar com mix de plano de cobertura. Então, é muita semente de diâmetro diferente, é difícil calibrar, no drone é mais fácil. Então, coloquei os prós, coloquei os contras. Minhas áreas têm árvore, então eu vou ter que adaptar as árvores, ter que cortar os bacheiros em volta para diminuir o risco, né? Sim. Tem umas áreas com poste, tem a questão da deriva, que é normal da pulverização aérea ter deriva, é impossível não ter deriva, né? Porque a aplicação é aérea. Então, assim, quando eu coloquei no pró e no contra, eu falei assim, poxa, é interessante. Uma parte interessante também é a questão de pastagem. É difícil achar pessoas para fazer roçagem e tudo mais. Áreas que o trator não anda, que é área com declive, né? Então... Uma pastagem, né? Fazer a drone limpeza. aplica. Então, no geral, analisei e falei assim, poxa, vai dar certo, vai dar certo. E começamos a trabalhar, começamos a entender melhor a tecnologia, né? A gente lá começou a estudar a faixa, tamanho de gol. Então, na verdade, assim, o drones, ele, no pensamento, quando tu foi estudar, entrar no assunto, tu entendeu também que ele era uma ferramenta, um implemento agrícola, né? Sim, é um implemento agrícola. Compramos ele não com a intenção de substituir o pulverizador, somente agregar, tá? Deixar bem claro. E a gente enxergou muito potencial nele, em melhorar a questão da aplicação. E assim como foi nas decisões até que foram mais difíceis, o drone também veio para quebrar muitos paradigmas, né? Trazer a tecnologia, trazer essa parte de mais artificial, que é um negócio mais avançado, questão de mapeamento, pensar em imagem NDVI através do drone de mapeamento, né? Então ele veio para trazer essa tecnologia, para nos auxiliar na produção, e o resultado vem sendo bem satisfatório. Até hoje, assim, eu não tenho o que reclamar. Sempre trabalhei com segurança, não abusando da tecnologia, sem querer ficar focado em rendimento. Quando a gente olha para um drone ou para um pulverizador, a gente tem que pensar em qualidade da aplicação, não em velocidade. Não adianta você fazer muita área no dia se não tiver qualidade. O foco sempre é a qualidade, porque um dos princípios da tecnologia de aplicação é acertar o alvo. Do que adianta você fazer 150 hectares se não acerta o alvo? Então não adianta nada. Então, se souber trabalhar, souber respeitar a tabela ΔT, que é o clima,
vento, umidade, temperatura. Não tem por que não trabalhar com drone. Perfeito. Ô Zé, a nossa aula no bate-papo aí, relacionada a time de aplicação, que às vezes a gente não consegue medir A perca. essa janela aí que fica sem aplicação, esperando o solo secar, enfim, vários outros fatores. Qual que é a perca disso? E pontuar aquela questão, né, que a produção de grãos ela é mais na parte do baixo da planta ali, né? Vamos falar assim, específico na cultura da soja, porque é uma cultura bem interessante, né? A gente costuma acompanhar a lavoura de soja pensando em moléculas aí de fungicidas. A soja tem um ciclo interessante, porque quando você faz a primeira aplicação, normalmente está sendo antecipado para V0. E você faz uma aplicação subsequente após 17 dias. Na terceira aplicação, está perto do reprodutivo, já está fechando o rumo. Pela região nossa, coincide sempre com o mês de dezembro. E o mês de dezembro costuma ser no final de ano bem quente, com alto índice UV. Então, aquele sol, resumindo, aquele sol que você anda e ele chega a queimar mesmo. Então, a planta, ali a partir das 10 horas, até umas 3 horas, que é o pico dessa luz, dos raios UV, ela tende a se fechar um pouco para segurar a água, né? Fecha os estômatos para diminuir a evaporação de água. E, teoricamente, a umidade do solo é menor, né? Nessas épocas. Só que coincide muito com a aplicação calendarizada. A aplicação calendarizada é nada mais, nada menos que o produtor aplicar a cada 15, 20 dias. Então, a cada 15, 20 dias está entrando na lavoura para fazer o controle das doenças. Normalmente, pensando aí em fungicida, trabalha muito com triazol, tribirulina, carboxamida. São moléculas quentes, algumas mais, outras menos. Então sempre se associa um fungicida, que é essas moléculas, a um protetor, seja clorothalonil, mancozeb ou um oxalate de cobre, e aplica na lavoura. E o que eu vejo, que eu notei nas áreas que deu bastante diferença? Aplicar sempre fungicida quando tiver umidade. Por quê? Porque a segurança é maior, você tem mais umidade no solo. Essa molécula, por ser quente, ela aumenta a temperatura da planta. Teoricamente, se você tem um solo compactado ou com pouca raiz, a temperatura dessa planta vai subindo, consegue se refrigerar, como se fosse um carro, vai ferver o motor. E ela, por si só, como a planta ela é muito mais inteligente que a gente, ela começa a fazer uma requeima por baixo, perdendo as folhas do bacheiro, que é onde que tem o maior potencial produtivo da soja. Caramba, a importância do time de aplicação aí. Então, sempre que possível, lógico, sempre que possível, tá? Não é para deixar de aplicar, mas, dentro do possível, aplicar sempre quando tiver umidade no solo. Perfeito. Vai ter um risco menor de te dar prejuízo, porque às vezes você aplica achando que está fazendo um grande efeito que vai controlar as doenças, e na verdade às vezes nem tem doença, às vezes nem está no ambiente, ou não está em temperatura, umidade propícia para essa doença se desenvolver, e você aplica e acaba prejudicando sua soja, perdendo a produção. Ou seja, assim, a gente falou muito de soja aqui, tá? Falou do solo, mas só para deixar bem claro, é que o solo é a base, foi o que a gente conversou. Sim. O solo é a base. Seja para qualquer cultura, você tem, se for cana, se for feijão, algodão, citros, você tem um solo bem feito, vai conseguir produzir. Então, só para deixar claro. Então, se fosse pegar a agricultura regenerativa e o drone, eles se complementam, fica uma ferramenta aí. Eles se complementam por quê? Porque eu vejo o que é o grande jogada. O biológico hoje tem ganhado muito mercado. E muitos falam que biológico é moda. O biológico não é moda. Biológico é tecnologia. Desde que saiba trabalhar.
O biológico a gente não consegue trabalhar igual o químico. O químico a gente consegue aplicar aparecendo as pragas, doenças, ele ainda consegue controlar. O biológico a gente sempre tem que dar uma inundada no ambiente antes do problema acontecer. E o que é a grande sacada do trem? É o seguinte, o biológico você não consegue misturar com tudo produto químico. Não consegue. Apesar de acontecer muitos casos no campo, não consegue. E aí, como é que você fala para um produtor que ele vai ter que entrar 2 vezes para aplicar na mesma área? Você fala, ó, você vai fazer esse produto aqui, inseticida, tal, e depois esse produto não pode misturar com o biológico. Você volta para aplicar só o biológico. O produtor não vai fazer, entendeu? Sim, tem alguns biológicos mais avançados, que tem compatibilidade com muitos produtos. Tem muito produto bom no mercado, tá? Não dá para ir naquele bom e barato. Produto bom é produto um pouco mais caro, mas vale o investimento. Vale o investimento. E o que é a grande sacada? A grande sacada do biológico tratorizado via barra é que ele dá pressão. O que é o sistema de pulverização, de arrasto, de porte, enfim. A bomba faz pressão no sistema, vai sair num orifício muito pequeno, que faz as gotas. Quanto mais pequeno, mais gota fina, né? Depende do sistema ali também de indução e tudo mais, tem vários tipos hoje. E essa pressão, muitas vezes, tem estudo que mostra que é prejudicial ao biológico, ele não tolera altas pressões, certo? Sim. Então, pode ser um ponto negativo. Isso daí está em parte de estudo ainda, a campo. Então, se a gente for pensar com o drone, é muito mais fácil a gente fazer uma aplicação de químico, de algum produto químico que às vezes não tem compatibilidade com esse biológico, e após isso a gente volta e aplica o drone. Então. Porque o custo da operação do hectare aplicado ao drone é mais barato do que um pulverizador. Tu chegou a essa conclusão que o custo do hectare aplicado com o drone é mais barato que o pulverizador? Sim. Pela minha realidade, sim. Na tua realidade. Lembrando que assim, pessoal... Pela minha realidade. O Zé... Nossa realidade lá na propriedade. O Zé, ele tem uma área, as áreas dele são áreas dobradas, topografia acidentada, é no norte do Paraná, Barra do Jacaré, Liandirá, e eles têm um trator de arrasto, né? Isso aí, é hidráulico. Hidráulico, né? O hidráulico. Então, para a realidade dele, o Zé chegou à conclusão que o custo do drone é mais viável, né? Mais barato, vamos falar assim, na linguagem correta aí, que o de arrasto. Né? Essa identificação dos custos aqui, Zé, tu chegou a quantificar isso ou só mais no Não, não cheguei a quantificar para falar assim que eu tô com tudo na cabeça aqui agora, não. Mas já percebeu que... Mas já percebi. E, assim, mesmo que fosse pouca coisa mais caro o drone, a principal vantagem, no meu ponto de vista, é não ter compactação de solo. Principal vantagem do drone, ponto de vista. José Orsini, é não compactar o solo. Essa é a maior vantagem de você usar o equipamento. Muito legal. No nosso caso lá, compactava demais. No milho, era nítido. Se quiser, até eu mando uma foto para colocar no vídeo, para ficar bem nítido depois. Então, é bem nítida a diferença. E a tecnologia de aplicação dele é muito boa. Apesar de ser um baixo volume, é muito boa. Só que para trabalhar com ele, eu percebi que eu tenho que trabalhar sempre de madrugada ou no final da tarde. É isso aí. A gente não dá para fazer extravagância de querer aplicar no meio do dia, com vento ou com uma temperatura alta, dependendo do produto que vai se aplicar. Então, sempre trabalhar com horários mais frescos. E uma coisa interessante que eu notei, com pulverizador não daria para fazer, questão de se tá normalmente de madrugada pode ter orvalho. Só que o que é a jogada? O drone trabalha num volume ultra baixo. Entendeu? Uhum. E o pulverizador trabalha numa dosagem mais alta.
Se a soja ou qualquer cultura já tem umidade na folha, e você aplicar com volume alto, vai dar escorrimento. Por mais que você utilize bons adjuvantes, ele dá um pouquinho de escorrimento. E se for moléculas como fungicidas, algumas mais quentes, ela vai dar uma fito na ponta da folha. É normal de se presenciar isso a campo. Então, com drone não tem esse problema. Olha aí, mais uma qualidade. E Zé, e assim, ó, por que, né, os produtores hoje, eles ainda têm uma certa resistência, por mais que já se abriu muito, né, o produtor está mais seguro em comprar um drone, enfim, o drone evoluiu bastante, mas por que tu acha que ainda tem essa trava? Uns optam ainda pelo terrestre, ter 2 terrestre, ou não ter um terrestre, ter o drone? Assim, o principal ponto foi, igual eu sempre falei, desde o começo, eu bato muito em cima de custo. Eu sou meio assim para custo. A questão do tratorizado, o drone não vai substituir o tratorizado. Sempre começa devagar. Se substituir, melhor ainda, né? Mas é a questão do custo. Então, o custo do pulverizador acaba sendo maior. Se for um autopropelido, o custo vai ser maior ainda. Principalmente hora de revisão, questão de bomba, motor de roda, tudo mais. Lógico, chega uma hora e tem que fazer uma revisão. Não tem como trabalhar sem fazer revisão. Com o drone também não. Então, você compara, no geral, o drone, o custo dele com o do pulverizador, ele se paga, o custo é mais barato, então, tipo assim, não tem por que não adquirir. Lógico, vai de entender a tecnologia. Se for para sair do pulverizador e tentar aplicar do jeito que aplica com o trator, a situação já complica um pouco mais, porque é um volume mais baixo, a mistura de cauda, que não é um bicho de 7 cabeças também, porque é muito mais fácil fazer um teste num copo, numa garrafa, e perder uma garrafa do que perder um misturador cheio. A pré-mistura, né? Faz uma pré-mistura para não ver se tem compatibilidade, ajusta o pH. Então, assim, se souber trabalhar, respeitar a tecnologia, respeitar os parâmetros da tabela delta T, da pulverização, é uma baita ferramenta, aplica muito bem, o custo é mais barato e não tem por que adquirir, certo? Tem produtores que são fã de pulverizador, autopropelido, é show de bola, não tem porquê, é bonito, É mesmo, bom, aplica muito bem. Tem presença, aplica bem Tem também. tecnologia, tem outro propelido mais novo, que já tem desligamento pica-pico, faz uma catação apenas ali, entendeu? Então, tipo assim, hoje o recado assim, que fica é o seguinte, tem mercado para todo mundo, entendeu? Tem mercado para todo mundo. Saiba usar a ferramenta, o que tem na Saiba mão. usar a ferramenta, mas só que assim, ó, tem que respeitar a tecnologia, respeitar o limite dela, saber o que ela pode entregar. Nunca querer abusar, querer máximo rendimento, querer, sabe? Nunca trabalhar no limite, sempre trabalhar com folga, um pouco mais tranquilo, que vai dar certo. Não, show de bola. Zé, nós estamos se encaminhando aí, né, do meio para o fim, né? Agora a gente vai os desafios do mercado aí que tu enxerga no agronegócio. Certo. Qual que é a dificuldade do produtor, até inserção de tecnologia, para os mais novos, assim, vamos pegar assim os veteranos de batalha e os mais novos que estão chegando aí. Certo, falar pela região onde a gente mora lá. Sim, é um município pequeno, né? O município, o Jacaré é um município pequeno, 2.814 habitantes. Olha aí, o Barra do Jacaré, olha só a metrópole, pessoal. Megalópole Norte Megalópole, mas assim, uma região muito, muito bonita, tá? Uma região altamente produtiva. Tem a questão do declive, mas um nitossolo, um argissolo em algumas regiões. Argiloso tipo 3, muito produtivo. Qual rio que passa lá? Tem um rio lá que passa. Rio da Cinza. E tem o Jacaré também. Rio Jacaré, Rio da Cinza. É muito bonita a região lá. Muito bonita mesmo. Então, assim, a grande dificuldade que eu vejo os produtores enfrentando
E o cenário do mercado também. É que a questão do mercado está muito estável, oscila muito. Seja o preço das commodities, ou seja os insumos. Então, tem uma insegurança. Não é não é que tem segredo, mas o cenário hoje é um cenário um pouco mais complexo. Porque entra a questão política, entra essa oscilação de preço, tem a questão da geopolítica externa. E hoje a gente é produtor, a gente está ali no meio. A gente depende muito desses fatores. E na tua visão, Zé, você como um jovem empreendedor, né, empreende na lavoura, estuda, os jovens, por que os jovens assim, qual que é o desafio de um jovem para ele ficar, tu comentou comigo antes de nós tá gravando aqui, que o Senar ofereceu curso de drone, oferece curso direto. Sim. Tinha 10 vagas. Tinha um curso, na verdade, que é a introdução para drone de foto, né? Fotometria. E tem pouca procura, né? Tipo assim, tem na região só não está interessado. Bastante oportunidade. Não só para drone, mas para a área em geral, para a gente aprimorar conhecimento. Então, assim, a gente é jovem, eu sei que a gente aproveita muita coisa na juventude, né? A gente vive muito, até demais, né? Sim. Mas a gente não pode deixar essa responsabilidade de lado, né? A gente tá tendo uma oportunidade grande de poder estudar, poder correr atrás, poder ter conhecimento para ter uma tomada de decisão nos momentos difíceis, que isso lá na frente faz falta. Para não chegar o caso de chegar lá na frente e pensar, puxa vida, se eu pudesse voltar lá atrás e ter mudado. Por que eu não fiz isso? Por que eu não me dediquei um pouquinho mais? A oportunidade, ela tá aí. Basta a gente querer agarrar ela e querer correr atrás. Falar que é fácil, não é não. Não é fácil, não. Como é que é? Que a moleza mastiga água, né? Não tem nada muito fácil. O tal do menino parado não vende picolé. essa aí é boa também. Olha só, tu falou, a gente nem conversou, nem comentou, é referente a mapeamento aéreo, aerofotogrametria, índice NDVI. Certo. Você que, o Zé também tem drone de mapeamento, na tua visão, como é que tu enxerga, que de benefício esse formato aí de tecnologia ajuda o produtor? Assim, hoje a agricultura, por ela estar muito moderna, muito avançada, a gente não pode conversar muito, às vezes, no achismo, né? Falar assim, eu acho que tá precisando disso, acho que tá precisando daquilo. A gente tem que procurar quantificar o máximo possível. Quanto mais números a gente tem, dados, mais fácil a gente resolver o problema, certo? Então, a gente procura resolver o problema conforme a gente tem uma ferramenta na mão. Igual eu falei aqui no começo, eu não tinha drone. Eu fazia manual. Andando na lavoura, tinha uma mancha diferente. Você olhava e via que era um problema de fertilidade. Eu marcava os pontos no aplicativo, pelo celular. Eu acho que não te dá a pressão exata quando você voltar, né? Oscila um pouquinho a precisão, mas já é uma grande coisa, né? Hoje, já desenvolveu, consegui estruturar mais, já consegui ter um drone. Então, hoje dá para subir por cima, dá para tirar as fotos. Olhar. A gente olhando de baixo é uma coisa, quando a gente observa a imagem por cima é outra. Pessoal, assim, não é porque a gente comercializa drone, eu tô na área de aerofotogrametria desde 2017, mas a visão que você tem da tua operação, aonde é nítido até para quem não conhece de planta. Sim. Então não precisa ser um super drone, desde um Mini 2 SE Sim. ao Mavic, ele vai te dar resultado. Eu queria aproveitar o gancho da aerofotogrametria e falar que uma opinião minha, tá? Paulo, né, o Zé agrônomo, eu acho que todo agrônomo que presta serviço para o produtor rural, ele deveria ter um drone. Pode ser o Mini 2 SE, qualquer drone. Eu tenho certeza que ele vai te dar outra visão da lavoura que você está atendendo lá. Você vai ter mais informações para tomar decisão, ajudar o produtor a produzir mais e economizar custos aí. Zé,
relacionado à agricultura, se fosse pegar na tua visão, qual que é o futuro, os próximos 5 anos aí, 5 a 10 anos do agro brasileiro de forma geral, pelo conhecimento que você adquiriu nesse tempo aí, não só regional, mas pensando nacional. Eu acredito muito no agronegócio brasileiro, que é um agronegócio que muitas vezes passa por muitas dificuldades, às vezes caminha meio sozinho, mas é um povo muito trabalhador, né? É um povo que não desiste, não é fácil a empresa céu aberto. A gente vive num país tropical, né? Um país onde a gente planta, tudo que planta, colhe. Então, assim, o futuro, eu acredito que as produções vão subir cada vez mais, porque a exigência internacional está maior, a população está aumentando, então as produções vão ter que subir, as produções. Vejo que a parte do custo tende a subir mais, pode sufocar alguns produtores, então aqueles produtores que estão um pouco mais travados, com uma produção mais baixa, fica um pouco mais complicado, mas que tem alternativa para sair, igual a gente já comentou aqui. E o cenário futuro do agro brasileiro vai ser de muito sucesso, seja para todas as culturas. Acredito muito na tecnologia que vai chegar e acredito muito nessa cultura regenerativa que cada vez vem tomando mais proporção. Não é uma coisa nova, é um dos fundamentos do plantio direto, na verdade. Então, a gente aplicando ela de forma geral, tem tudo a dar mais sucesso e mais estabilidade produtiva nas nossas propriedades e futuramente. Boa, Zé, obrigado. Umas perguntas mais diretas, sim, Zé, tá? Relacionadas a valores. Quais os principais valores que teus pais te ensinaram, né, para você tomar as decisões? Vixe, Maria, é bastante. Vamos aumentar meu humor de podcast aí. Vamos para 2 horas hoje. Vai, manda bala. Brincadeira à parte, né? Não tem nem o que falar, assim, porque os pais são 10, a família em si sempre nos apoia, não tem a queixar de nada, somente agradecer todas as oportunidades, né? Meu avô com minha avó também. E assim, a questão dos valores vem muito de dentro de casa, né? Eles pregam muito pelo respeito, pela humildade, questão de saber tomar decisão, não querer, às vezes, dar um passo maior que a perna, sempre pé no chão, tranquilo, calmo. Saber que as coisas são difíceis, nada é fácil. Não é fácil a gente buscar um resultado diferente. Ensina a trabalhar muito. Aí não estiver cansado e quiser descansar e trabalhar um pouco, que é a base de tudo. Eles me ensinaram que trabalhar é uma coisa boa. Entendi, muito bom. Me ensinaram a ser correto, a ter tomado decisão sempre correta pro lado firme, nunca querer apelar pro lado das facilidades. Facilidade, o caminho é mais curto, o caminho é mais curto. Então, assim, vindo deles e dos meus avós, é só gratidão, não tem que questionar nada, somente agradecer. Muito legal. Agradeço com bastante trabalho lá, bastante resultado, aí fico feliz. O resultado tem que sair, tem que acontecer, né? Relacionados nós vamos estar indo para a parte final agora, tá? Para fechar umas perguntas as fixas aqui, né? De forma bem objetiva, tá? Qual foi o maior aprendizado que o agro te ensinou até hoje? Uma pergunta profunda, hein? Essa aí é Rapaz. Pancada. O pessoal também, para responder de forma simples, às vezes não tem como, né? Não tem como, cara, porque assim, ele me ensinou a buscar ser uma pessoa melhor, tanto profissional quanto pessoalmente. Buscar ser uma pessoa melhor. Porque não tem como você chegar num resultado assim
diferente, sem ter algum sacrifício, sem querer ser a mesma pessoa. Você tem que sempre melhorar. E até, assim, quando as pessoas deixam um legado, a gente tem que reproduzir, né? Então, o Dirceu Gassi, né, falava, né, que o resultado da nossa produção é o nosso conhecimento aplicado por hectare, né? Então, assim, essa é uma das frases que eu carrego, assim, porque Nossa, como é que essa frase é boa, hein? Como é que é? O resultado da nossa produção é o nosso conhecimento aplicado por hectare. Resultado da nossa produção nosso conhecimento aplicado. É nosso conhecimento aplicado por hectare. Aplicado por hectare. E são coisas assim que nos fazem fortalecer mais e buscar melhorar. Então, muito o que ele me ensina é buscar melhorar cada dia mais. Humildade sempre. A gente não sabe mais que ninguém. A gente só fica lá meio quebrando cabeça, tentando evoluir somente isso. Se esforçando. Tranquilo. Buscar a melhoria contínua, ela é válida, né? Lógico, qualquer setor, lógico. Né? Não é só no agro, né? E é o que eu sempre falo, não desistir no primeiro desafio, né? Tem que ser firme, ponta firme que as coisas vão acontecer. Outra pergunta aqui separadas se tu pudesse escolher uma tecnologia lá para tua lavoura, qual que tu escolheria? Sinceridade. Tecnologia? Hoje? Isso. Ixi, rapaz. Assim, o que eu tenho já me atende muito, sabe? Em termos de implemento, tudo mais, pela minha realidade já me atende. Mas hoje o que foi o grande diferencial foi a questão da tecnologia de aplicação com o drone. Mas eu falo assim que o que veio que revolucionou sim a nossa propriedade. Eu sempre vou carregar isso comigo. Não é nem tanto tecnologia, mas assim um plantio direto. Plantio direto, na opinião do Zé. Plantio direto e o drone vem na sequência. Os dois caseados. Top. Se fosse, aproveitando essa pergunta, puxasse plantio direto, o drone, o biológico entra no direto ou ele também entraria no terceiro? Consegue entrar, porque no plantio vai estar colocando biológico na linha, então ele vai estar no mesmo caminho. Tá no mesmo caminho. Muito bom, muito bom. Zé, que mensagem tu deixa? Deixa uma mensagem aí para tua família, teus amigos, fica à vontade aí. E a gente sempre gosta que no Bora Voar Talks que os convidados deixem também uma mensagem para os jovens. Certo. Que a gente acredita muito nos jovens, a gente sabe que os jovens são o futuro, né? Isso aí. Poxa, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Já deixar um convite pro Paulo, vamos fazer um Bora Voar Talks lá na lavoura, na aplicação. Vamos lá. Pra cobrar o Paulo aí. E assim, né, o grande recado que fica, sempre agradecer meus pais, meus avós, meus amigos, que estão comigo diariamente, os nossos colaboradores lá na propriedade, são muito importantes pra gente, todos eles. E é somente a gratidão, tá? E assim, a mensagem que eu vou deixar assim, a gente tá aqui vivendo e a gente tá só de passagem, né? E a gente tá com o poder na mão de tomar decisões diferentes, buscar resultados diferentes, não apelar para as facilidades, buscar conhecimento. E falando para os mais jovens, assim, por mim, eu quero participar de uma geração vencedora, sabe? Porque eu vejo muito que meu tataravô com meu bisavô vieram de migração, outro processo difícil. Meu avô também teve um processo difícil no começo, conseguiu transformar, ir tocando e aumentando as coisas. Meu pai da mesma maneira, sempre agregando mais valor às coisas, com uma visão totalmente diferente, então uma visão diferente das coisas. E quando chega na mão da gente, a gente quer pegar esse bastão, a gente quer dar a vida para não deixar ele cair, entendeu? Então, assim, a gente procura trabalhar bastante, com respeito, com humildade, para chegar lá na frente, na hora de passar o bastão, falar, passei por isso, por isso,
A minha parte eu fiz. Se você quiser tocar, tá aqui, tá bem acompanhado, agora eu vou viver de boa. Agora é contigo. É isso aí. Muito legal, Zé, obrigado. Pessoal, quem não segue o nosso canal, Agromap SP no YouTube, esse episódio vai estar lá às 17 horas no domingo, tá? Um episódio muito bacana, assistam, não percam, tá? Ficou muito bom, foi uma aula, mais uma vez, foi o segundo agrônomo que veio com um conhecimento diferente, né? Agricultura regenerativa. Zé, muito obrigado pela parceria que a gente construiu lá de 2024, vai fazer 2 anos praticamente a gente se conhece, e eu tenho uma gratidão enorme pela tua família, principalmente pelo seu Cláudio, uma pessoa assim extraordinária, e eu não tenho por que não falar dele nesse momento aqui. Sim. Ele abriu as portas para nós, né, relacionado à nossa parceria, né, enfim, tem a Sicredi, a Coopermota, e confiança. Eu acho que quando a pessoa te dá um voto de confiança, isso aí não tem preço. Vale mais que dinheiro, né, na minha opinião. Então, seu Cláudio, um abraço para ti, para tua família, todo o pessoal que nos apoia. Não esqueça da nossa conversa lá na barraca, lá do dia 24, lá na Cooper Show, inclusive Cooper Show agora, né, de 29 a 30. Um abração. Queria aqui também agradecer a nossa equipe de marketing, né? Agradecer também o Rodrigo, a nossa turma de colaboradores. A gente está em período de safra, lá está trabalhando bastante. Enfim, que seja um ano bom para todos nós aí. E Zé, obrigado e parabéns pela tua história. Realmente, e às vezes quando tu tá falando eu fico paralisado te escutando, porque... Aqui tem mais coisa para falar, né? A gente não consegue falar tudo de uma vez só, né? Imagina se tivesse uma cerveja. Não. Vai ter que fazer 4 horas. Se tivesse uma Heinekenzinha, você ia mais longe. Mas daqui a um tempo nós faz outra, vamos fazer outra. E o Zé aqui, ó, o Zé é palmeirense, tá, pessoal? Palmeirense tá em alta aí também. Zé, então aqui para encerrar, tá? Vamos junto aqui, ó. Bora voar, pessoal!